Salve, salve, povo de Deus. Aumentar o brilho do celular. Boa noite, tia Iraci. Amanhã procurar Oi? Boa noite, todos Boa que estão noite. chegando. Salve Maria, sejam todos bem-vindos. Ana Vitória. A nossa terceira live. Boa noite, vão entrando aí. Ray Anderson, quanto tempo? Tá. Oi, Ana Vitória. Perdeu a sobremesa, hein? Tava uma delícia. Delícia. Boa noite, Neide. Boa noite, salve Maria. Sejam todos bem-vindos. Vai enviando para os seus amigos. Se você ainda não se inscreveu, para que você possa estar recebendo as notificações, se inscreva lá no link da bio. Não perca nada. Isa, Geisiane. Isa, Nayane. Gente, a live hoje é sobre propósitos e objetivos semelhantes no relacionamento, né? Vamos deixar aberto aí para vocês durante a live também estar mandando perguntas. No final da live a gente responde as perguntas. Vamos só esperar entrar mais algumas pessoas para poder dar início. E vocês podem ir comentando, curtindo, enviando, transmitindo. Envia um aviãozinho aí. Clica no aviãozinho e vai. Uma viagem diretamente. Dona Iracema entrou aí também. Rafaela, Roberta. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos começar, amor? Exato. Já passou da hora. É. Boa noite. Salve Maria, sejam todos bem-vindos. O que você tá fazendo? Deu tempo. Vamos Todo mundo tudo bem? Como é que foi o dia de hoje, sábado, dia de Nossa Senhora? Dia que nós consagramos tudo a ela. E que você hoje possa ter renovado a sua experiência com Nossa Senhora. E que nesse momento ela esteja junto conosco. Em tudo aquilo que nós fomos fazer, em tudo aquilo que nós fomos falar, nas nossas orações, na nossa partilha. Vocês ficam livres para falar, para mandar mensagem, para mandar pergunta, para partilhar aquilo que vocês têm vivido, para que o Espírito Santo de Deus possa nos tocar e nos mostrar aquilo que é da vontade dele, para cada um de nós. Então, gente, pessoal entrando aí, salve Maria. Salve Maria. Vamos dar início, fazendo a oração de entrega da live. Pode ir lá. Hã? Vai. Dando você. Então, gente, vamos lá. Senhor Jesus, te peço que derrame sobre nós o teu Santo Espírito, que teu Espírito Santo possa nos conduzir nessa live, que teu Espírito Santo possa nos usar nessa noite para sermos instrumentos. Senhor, que não sejam as nossas palavras, as nossas ideias, as nossas convicções, e que, apesar das nossas misérias, o Senhor possa nos usar para a tua glória, Senhor. Nos use nessa noite para sermos canal de luz na vida das pessoas, nos relacionamentos, das famílias, que o Senhor possa tocar em cada um que está aqui presente, que o Senhor possa convidar mais pessoas a estar aqui presente, que Nossa Senhora possa interceder por todo esse momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eveline, salve Maria. Então, hoje nós vamos traçar tudo aquilo que a gente tem trazido até o dia de hoje, né? Desculpa te interromper.
E a gente vai estar falando, né, sobre o objetivo e propósito. O que é objetivo, o que é propósito e por que precisa ser semelhante e como é que a gente faz para encontrar alguém com os mesmos propósitos, princípios que nós trazemos. E a necessidade disso é para que nós possamos entender essas coisas. Quando a gente encontra cada um desses significados, a gente faz a ligação de cada um desses pontos, as coisas começam a fluir naturalmente em nossa vida. Então, gente, a primeira coisa para um relacionamento dar certo, né, seja ele em todas as suas fases, é você estar com alguém que tenha os mesmos objetivos que você, né? São os mesmos propósitos, os mesmos objetivos, ou pelo menos semelhantes, né? Porque cada um traz consigo suas particularidades, mas que o objetivo dos dois levem a um só caminho, né? E o que a gente vê, infelizmente, muito no dia de hoje, é que muitos relacionamentos não seguem isso, né? Pessoas que estão com outra, que pensa totalmente diferente, que vive uma vida totalmente diferente e que não tem os mesmos objetivos. Por exemplo, né? Gente do céu, dá água aí. E nós vamos entendendo tudo isso. Os objetivos precisam ser semelhantes. O objetivo é onde você quer chegar, até que lugar você quer ir. O que te move, o que te movimenta. Aquilo que você faz para chegar em algum lugar. Um sonho, a realização de algo maior que existe dentro de você, algo que anseia, é algo que você quer fazer. Então, os dois têm que caminhar na mesma direção, como a Laísca botou aqui. Então, gente, muitos relacionamentos hoje não dão certo, casamento, né? Não estão dando certo ou não deram certo, chegaram ao divórcio. Por quê? Porque os dois não caminharam juntos, não caminharam na mesma direção. E a gente não pode esperar chegar ao matrimônio para conhecer isso. Muitas vezes no namoro a pessoa tem consciência de que aquela outra pessoa, a pessoa que está comigo não tem os mesmos objetivos que eu e são coisas muito importantes, coisas que eu não abriria mão, mas a pessoa resolve seguir adiante. Por quê? Porque existe um sentimento, porque existe uma afeição, né, um apego. E isso, gente, isso vai trazer consequências futuras muito grandes. Talvez hoje seja difícil reconhecer, né? Porque realmente é difícil reconhecer quando você está num relacionamento que gosta de alguém, porém você vê que aquela pessoa não tem os mesmos propósitos e objetivos que você, não caminha na mesma direção que você, não tem os mesmos sonhos para o futuro, né? Não existe um futuro a dois, como hoje existem muitos casamentos que só uma pessoa dos dois casaram, né? Casou. E aí, quando você identifica isso no namoro, antes do relacionamento, nem todo mundo tem coragem de romper, né? Ieda, mas vai romper porque a pessoa não tem o mesmo objetivo. Gente, existem objetivos que são, como eu posso dizer, primordiais, né? São essenciais, que não dá para abrir mão. E o namoro, como a gente falou na live anterior, o namoro é tempo de conhecimento. Então é um tempo de conhecer se aquela pessoa realmente é alguém que eu queira dividir toda a minha vida, né? Alguns exemplos de alguns testemunhos que eu vejo muitos testemunhos. Eu me lembro de um testemunho que era o seguinte: a mulher tinha o sonho de ser mãe, né? E ela se casou, sendo que o seu esposo não queria ser pai, não queria ter filhos. E aí começou um conflito. E aí eu pergunto a vocês, isso era uma coisa que deveria ter sido vista antes do casamento? Sim. E ao ver isso, como é que eu posso me casar com alguém que não é aberto à vida se eu sou aberta à vida? Entende? Então são coisas muito sérias que vão interferir seriamente no casamento, né? No futuro do casal. Então, gente, é preciso identificar e principalmente quando somos pessoas de Deus, né? Pessoas de caminhada, pessoas que se preocupam, que têm temor a Deus.
Quantas pessoas da igreja, né, se envolvem com pessoas que não têm essa vivência? E muitas vezes se envolve no engano de dizer assim, eu vou mudar a pessoa, eu vou trazer a pessoa para Deus, eu vou converter a pessoa. Tem gente que começa um relacionamento já disposto a mudar a outra pessoa a qualquer custo. E às vezes pode acontecer até o contrário, né? A pessoa pode te levar para longe de Deus ao invés de você aproximar a pessoa de Deus. Existem exceções? Existem, mas não é a regra. E não queira viver isso como regra, sendo que não é. Eu passei muitas situações desse tipo. Gente, ninguém transforma ninguém, só quem transforma é Deus. Se aquela pessoa não tiver uma experiência com Deus, não adianta você forçar nada, né? Então já começa errado daí. Quando o relacionamento depende de tudo que aquela pessoa mude, sendo que você já começou o relacionamento sabendo que aquela pessoa caminhava em uma direção totalmente diferente da sua, né? E principalmente quando é de Deus. Gente, quando o seu princípio é um princípio que envolve Deus, guarde isso como seu sagrado, é o seu sagrado. Não permita conviver com alguém, estar com alguém que não respeite isso que é sagrado para você, né? E não rompa isso com Deus em prol de um sentimento, de uma paixão. A paixão um dia pode passar, o sentimento um dia pode passar e você pode se arrepender, né? O que mais, amor? É quando a gente compreende o que é propósito e o que é objetivo. O objetivo é onde você quer chegar. O objetivo que você tem é constituir uma família, é criar uma família, é ter filhos de acordo com a vontade de Deus, quantos filhos Deus te der, que é essa promessa que a gente faz no altar quando a gente se casa. Então é essa promessa que nós temos ali. Você vai ter quantos filhos? Eu vou ter 2, 3. Não, é quantos Deus te mandar. E isso é algo que você prometeu diante de Deus no altar. Então, se você usa preservativo, se você usa anticoncepcional, se você usa pílula, você está totalmente contrário àquilo que você fez promessa e totalmente contrário àquilo que Deus deixou para nós. Não impeçais de vir a mim as criancinhas. E a gente fazendo isso, a gente está impedindo que as crianças acessem a Deus. As crianças estão lá, os bebês estão lá, todos doidos para descer para a terra. E nós estamos coibindo isso, nós estamos proibindo que eles venham habitar entre nós. Então o objetivo é o que você quer? Você quer uma família? Você quer uma família numerosa? Você quer algo que Deus quer proporcionar a você, independente de como será, porque é Deus que dá o caminho? Beleza. E o que são também os propósitos? O propósito é o caminho. O que você vai fazer? O que você vai ter que fazer hoje? O que você vai ter que abrir mão hoje? O que você vai ter que abdicar? Quais os caminhos que você vai ter que percorrer? O sacrifício que você vai ter que fazer? Você vai ter que estudar mais? Você vai ter que trabalhar mais? O que você vai ter que fazer? O que te impede hoje de chegar no seu objetivo final? O objetivo final é o que? Nós desejamos o céu. Esse é o objetivo final de todos eles. E para nós chegarmos ao céu, nós temos que viver a santidade. E a santidade é um caminho único que leva aos céus, por meio de Jesus Cristo, porque a salvação é dada pela graça. Então não adianta nada nós termos propósito, objetivo e tudo aquilo ali, se não for em conjunto com o outro, se for algo totalmente diferente, distante da realidade do outro, não tem como a gente levar isso para frente, não tem como a gente levar isso adiante. É claro, o Espírito Santo de Deus move e transforma todas as coisas, mas como a gente já falou nas outras lives, se você não gasta tempo antes de iniciar um relacionamento, você vai gastar o dobro, o triplo, 10 vezes mais força e energia depois, para poder consertar tudo aquilo que você já deveria ter feito bem antes. Então, quando a gente começa a compreender essas coisas, o que nós vamos fazer? Vivendo um com o outro. O projeto do namoro é conhecer o outro, é entender o outro, é saber as necessidades, as dificuldades, porque ele sonha os sonhos, os projetos, o que ele pensa daqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quantos anos forem, até quando ele quer ficar velho, o que ele planeja para o futuro. Nós precisamos disso. Então esses são os objetivos. São pequenas metas que a gente vai tendo ao longo da vida até chegar a um objetivo maior. Mas você não pode ter um objetivo maior que você chega nele muito rápido. O nosso objetivo maior, último, é o céu. Ponto. Mas tem outros. A gente quer se casar,
a gente quer ter filhos, a gente quer morar em tal lugar, a gente quer criar os filhos dessa forma, a gente quer educar os filhos, a gente quer ter mais tempo com a família, a gente quer viajar, a gente quer pregar, a gente quer anunciar, a gente quer viver a verdade de Deus. Então esses são pequenos objetivos, pequenos propósitos que nós temos em nossa vida, os propósitos diários que nós fazemos para que nós possamos alcançar o objetivo, né? O celular está aqui escurecendo toda hora. Vão rezando aí. Cara, a gente está rezando pouco. Então nós precisamos entender essa graça de Deus que existe por nós e para nós. Nós estamos aqui simplesmente não para fazer a nossa vontade, mas para fazer a vontade daquele que nos enviou. Então nós precisamos compreender esses mistérios. E quando a gente fala de objetivo e propósito, como a Ieda falou, se nós queremos caminhar na igreja, na presença de Deus, e buscamos pessoas que não são desse mesmo lugar que nós, ou por mais que você foi lá num evento de jovens, num grupo de oração, numa santa missa, num cenáculo, e você viu ali, conheceu pessoas ali e tal, mas pode ser que a pessoa está ali a primeira vez que ela está ali. E ela começou aí. Só que no início a gente sabe que é muito gostoso, no início é o primeiro amor, no início é tudo sedutor, mas depois começam as provações, mas depois começa o silêncio, é como se Deus não falasse, é como se Deus não estivesse conosco, mas a gente tem que entender que isso é um processo, e se a gente não adaptar a esse processo, nós vamos perdendo aquilo que nós construímos por muito tempo. Não sei quanto tempo você caminha, não sei quanto tempo você está na presença de Deus, mas eu tenho certeza que você está aqui hoje é porque você quer algo firme em Deus. Você quer construir algo que está sobre a palavra de Deus, sobre a vontade de Deus. Então, para que você alcance esse objetivo primordial, que é fazer a vontade de Deus, que é ir para o céu, que é buscar a santidade, que é ter um relacionamento saudável, você precisa olhar bem antes de tomar qualquer decisão. Então, gente, como o Leandro falou em relação à pessoa, né, que se você caminha com Deus, se você deseja alguém que também tem esse caminho, mas muito cuidado quando você encontrar alguém na igreja e você achar que só porque essa pessoa é da igreja tem que dar certo, né? Só porque essa pessoa é da igreja é aquela pessoa que vai dar certo com você. Não é assim. E a gente sabe, infelizmente, que nem todo mundo que está na igreja, que está frequentando, está de fato aberto a Deus, está de fato entregue a Deus, né? Então tem que ter cuidado até nisso, até nessa escolha quando é alguém da igreja. Porque às vezes a gente rotula a pessoa só porque você vê a pessoa frequentar a missa. Não é isso, gente. Você precisa se aproximar e conhecer de verdade essa pessoa. Se realmente essa pessoa é entregue a Deus ou não. Se realmente tem os mesmos objetivos ou não. Outra coisa também... Meu Deus do céu, a minha voz hoje está... Fui cantar hoje. Então, gente, Leandro tocou no assunto também muito importante em relação à abertura à vida. Então, a abertura à vida é um princípio muito forte, né? No relacionamento católico, principalmente, né? No matrimônio católico, onde eu já até compartilhei com vocês a encíclica Humano Vitae, né? Que o Papa vai explicar tudo como deve ser o amor conjugal. E uma das coisas que enfatiza muito no amor conjugal é a questão da abertura à vida. Então, se você é uma pessoa que tem abertura à vida e você está com uma pessoa que não tem essa mesma abertura, uma pessoa que não conhece essa dimensão, que não quer isso mesmo com você, não tem como dar certo, né? Porque é um princípio muito forte, é um princípio sagrado que você carrega. É um objetivo que você tem como algo muito importante. Então, se você quer isso, você precisa buscar alguém que caminhe nesse mesmo objetivo com você. E... É isso que você falou e também faz sentido, né? No início do namoro tudo é luz, tudo é maravilhas, e depois com o tempo vai passando, né? A ciência explica que a paixão dura 2 anos e após esse tempo começam as dificuldades, os problemas, os conflitos. Mas e aí? No casamento, aconteceu isso. Um não quer mais participar. E o que o outro faz? O outro continua. O outro continua buscando aquilo, porque uma hora Deus vai agir. Como a gente falou ontem na live, Deus vai agir, não importa o tempo que demorar, não importa quanto vai custar. Você dobrando seu joelho, se colocando e
oferecendo em sacrifício pelo outro, vivendo uma vida de testemunho, testemunhando para o outro, olha, Deus está fazendo ainda mais na minha vida, mesmo com você parado, mesmo que você agora parou, você não está indo mais, o outro continua em oração. Por mais que o outro não esteja lá presente, Deus ainda está tocando nele. Deus ainda está agindo através de você na vida dele. Então não é motivo para você parar, não é motivo para você desistir daquilo que Deus já consertou. Eu vos tornarei uma só carne. O homem deixará sua casa, seus pais, sua mãe, e unirá a mulher, e serão um só. E quando, a partir desse momento aí, acabou. Não existe eu, é nós. É uma convivência a dois. As decisões precisam ser tomadas a dois. O convívio, o contato, os planejamentos devem ser feitos a dois. E antes desse período também, deve-se haver o diálogo para entender como é que a gente vai fazer as coisas. Como é que a gente vai tomar decisão. Como é que a gente vai comprar uma coisa. Como é que a gente vai dividir as finanças. Como é que a gente vai dividir as tarefas da casa. O que a gente vai fazer. Tudo deve ser combinado, conversado antes. É como a gente diz, né? No contrato tem todas as cláusulas, né? Tudo aquilo que vai acontecer se alguma coisa acontecer. Se tiver que tomar uma decisão, se tiver que mudar de cidade, se tiver que viajar, o que vai fazer primeiro? Quais são as prioridades a serem feitas primeiro? Assim, como ele falou, à medida que você se casa com alguém, não existe mais a sua vida, não é mais apenas a sua vida, o seu querer, os seus sonhos, o seu dinheiro, as suas posses. Isso se torna nosso, dos dois, né? Então é a nossa vida, são os nossos sonhos, são nossos bens, e isso é muito importante. E não deve esperar apenas para o casamento para começar a viver, pensar isso, né? Se você tem um namoro e é um namoro em que os dois têm o objetivo futuro do matrimônio, né? Vocês já devem começar a trabalhar isso. Eu tô namorando e eu, por exemplo, né? Que quando eu conheci o Leandro, eu tava fazendo concurso, né? Mas por graça de Deus, os concursos que eu fiz todos conduziam para perto dele, né? Tanto que que eu... Assim, amor, pelo amor de Deus, é comparado perto. aqui é. É pertinho, mesmo estado. E aí... Tamanho de Minas. Não é com uma barriga cheia. Aí, o primeiro concurso, por exemplo, que eu passei, eu fiz antes de conhecer ele. Mas por que eu tô tocando nesse assunto? Isso me influenciou nos próximos concursos que eu ia fazer. Porque não faria sentido para mim estar fazendo coisas que iriam nos distanciar. Se eu fosse decidir fazer uma prova em um local que não tinha nada a ver com nenhum de nós dois, né, onde nós moramos e tudo, eu conversava com ele para ver se realmente daria certo fazer isso ou não. Porque, gente, se o nosso objetivo futuro é o matrimônio, a gente tem que começar a trabalhar isso desde agora. Eu não posso estar fazendo meus planos sozinha, não posso estar caminhando sozinha. E isso tem muito nos relacionamentos. Uma vez uma mulher compartilhou comigo aqui pelo direct que ela estava vivendo uma crise muito grande no casamento. Por quê? Porque ela tinha uma vida estruturada na cidade que ela morava com o esposo dela. Ela tinha uma rede de lojas, né? Então era muito bem estruturada, já estava tudo ali bem construído. E o esposo dela estava fazendo concurso e passou para um concurso de delegado em um outro estado, uma cidade bem longe. Ou seja, ela teria que abrir mão de tudo que ela havia construído lá, ou ele abriria mão do concurso que ele tinha como objetivo alcançar. Mas aí entrou-se num atrito, porque nem ele queria abrir mão e ela estava em conflito, sem saber se deveria abrir mão ou não. E aí eu pergunto a vocês, isso foi conversado antes de fazer o concurso, ou antes de cogitar essa hipótese dessa mudança? Foi conversado, teve um diálogo, né? Então, no tanto que o que eu disse para ela foi isso, eu disse, olha, vocês não podem se afastar nesse momento, vocês têm que dialogar, chegar num consenso, encontrar um meio, porque o meio aqui não deve ser a separação, mas encontrar um meio em que nenhum dos dois seja totalmente lesados. Porque o erro começou do princípio, no princípio já era para ter conversado sobre isso, antes de começar a caminhar
em direção daquele objetivo, né? Mas já que não aconteceu, agora no processo é preciso ter maturidade e fazer com que nenhum dos dois perca tanto, né? Ver qual é o melhor para cada um. E nessa situação, um dos dois vai ter que renunciar a alguma coisa, né? No tanto que no relacionamento é assim, é uma constante renúncia. É uma constante renúncia, gente. Eu tenho muitas vezes que renunciar à minha vontade, o meu querer, porque não são mais os meus sonhos apenas os meus objetivos. Eu não estou caminhando mais sozinha. É muito diferente quando a gente está só. É muito diferente quando a gente vive só do que quando a gente resolve conviver com alguém, viver com alguém, dividir a nossa vida com alguém. E tem uma frase que fala, né? Sozinho você vai mais rápido, mas junto você vai mais longe. Mais longe. Com certeza é mais rápido você caminhar sozinho. Isso não existe dúvidas, né? O seu rendimento é muito maior. Só que você vai só mais rápido, você não chega a lugares longe, porque chega um momento em que você está fadigado, você está cansado, você não tem com ninguém para compartilhar, você não tem ninguém para te apoiar. E aí você começa a parar, e aí você começa a entrar em um estado de colapso, você começa a entrar em um estado de insignificância, você começa a achar que você é insignificante, que é só eu começar a falar, o celular começa a desligar dela, falou, ficou tranquilo. E aí você fica naquele processo de insignificância, aquele processo de ficar remoendo aquilo ali que vocês têm, que a gente tem, né, esse sentido, que a gente não encontra sentido para a vida. Todas as pessoas tentam buscar o sentido para a vida. O primordial de toda criatura é encontrar a verdade a gente sabe que é quem? Cristo Jesus. Por quê? Eu sou a verdade, caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, quando a gente busca essa verdade, a gente busca Jesus Cristo. E quando a gente busca alguém para caminhar conosco, a gente busca a pessoa que também quer essa verdade, que tem sede dessa verdade. E essa verdade é o que nos move, nos movimenta e nos tira daquilo que nós estamos parados. Quando a gente resolve caminhar e quando a gente começa a dialogar, a gente começa a conversar, a gente vai vendo que as coisas entram em um entendimento. Né? Quando a gente, antes de tomar uma decisão, a gente conversa antes, existe um entendimento, um entende o que o outro quer e o outro entende o que o outro também quer. E às vezes o que o outro precisa também, né? Sim, igual, a gente antes fazia as nossas orações durante o dia, a gente também faz durante o dia, né? Mas a gente entendeu que é necessário a gente fazer assim que a gente acorda, porque nós temos a nossa rotina, né, diária ao acordar, né, tomar o nosso café, e cada um mora numa cidade muito longe, né, por sinal. E cada um tem a sua rotina. Então a gente faz o quê? A gente acorda às 6 horas, a gente liga um pro outro, a gente reza o texto, a gente faz uma oração de entrega do dia e a gente começa o nosso dia. Aí, a partir do momento que a gente desliga a ligação, cada um vai fazer sua rotina, vai tomar seu banho, vai tomar o café, vai trabalhar e vai fazer as suas coisas. Então isso é necessário. Mas antes da gente tomar essa decisão, às vezes eu tomava a decisão sozinho e falava assim, aqui, a gente vai acordar 3 horas da manhã para rezar, a gente vai acordar 4 horas da manhã para rezar, e ela ficava doida, né, que ela é ansiosa, e começava a soltar. Não combinava. Do jeito que ela antes. soltou aqui na hora que vocês viram que eu falei o negócio aqui, né, você viu como é que a cara dela ficou brava. Falei que você, mesmo sendo Minas, é longe. Aí você viu como é que ela ficou brava, né, porque essas baixinhas assim, do reclamando de barriga cheia. E aí, o que a gente vai compreendendo com isso? O diálogo é necessário, porque o diálogo move as pessoas, que o outro passa a te entender melhor. Ela começou a entender que às vezes eu tomo decisões assim, e aí ela vai lá e calma, não é assim que faz. E aí a gente começou a criar esse diálogo, essa rotina de conversar antes de tomar qualquer decisão, né? E é claro, vamos supor, se alguém fala, um dá sugestão, o outro consegue acolher, então a gente faz. E nós temos esse propósito na nossa vida, de buscar conhecer mais o outro, de buscar mais a Deus, de conversar mais com Deus. Hoje a gente foi lá, hoje a gente adorou por vocês, a gente adorou por nós, a gente adorou pela nossa família, pela igreja, a gente conversou com Deus, a gente expôs o nosso coração ao coração de Deus. Então que Deus possa tocar e nos mover em cada instante, né? Então se você tem um conflito dentro do seu relacionamento, seja no seu namoro, se você ainda tem um processo de discernimento, é necessário nesse tempo você usar para conhecer o outro, né? Para entender. E aí, o que você pensa do seu futuro? E aí, o que você faz hoje? E o que você quer fazer? Mas para onde que você quer ir? Né? O que te move? O que te movimenta? O que te faz acordar? O que te levanta? O que te sustenta? Onde está a sua fé? Onde está a sua esperança? Você crê naquilo que eu creio? Ou você crê mais ou menos? Ou você é de verdade ou você não é?
E com o tempo as máscaras vão caindo, né? Ninguém consegue sustentar uma mentira, né? Então, ou você seja você mesmo, não no sentido de seja Gabriela, né? Seja você mesmo, né? Não tenha medo de expor até suas fraquezas, né? Porque se o outro ama você de verdade, ele vai buscar compreender, né? E vamos enfrentar as fraquezas, as diferenças juntos. Mas não tentem esconder quem realmente você é, qual é a sua essência, até seus defeitos. Porque ninguém consegue sustentar isso a vida toda, né? Quantas pessoas casam e dizem assim, esse não é o marido com quem eu namorava, não é a mesma pessoa que eu namorava, né? Então é tipo aquilo, você conseguiu viver uma máscara durante o seu namoro e quando se casa, né? Cada um tá na sua casa e na casa, né? Casa aflora a intimidade, ou seja, você começa a realmente abrir quem de fato você é e aí a pessoa descobre que você não era aquilo que ela havia idealizado ou que você havia demonstrado, né? Se você tem intimidade com Deus, você chega e conversa com Ele. Você fala, quando você está no momento de intimidade, a gente não fala simplesmente só Senhor, Senhor, Senhor. Não, a gente conversa aí. A gente começa a conversar, a gente começa a falar como a gente conversa com alguém, né? Quando a gente está no momento de descontração com os nossos pais, a gente não fica toda hora chamando ele de Senhor, de Senhora. A gente está num processo de intimidade, a gente está no momento de intimidade. Se você está num processo de intimidade, num momento de intimidade, você acaba conhecendo o outro e você começa a entender que o outro não vai pensar mal de você porque você não chamou ele de Senhor. Deus não vai achar ruim porque você não chamou ele de Senhor, porque ele entendeu que aquele momento é um momento de intimidade, é um momento em que você está em oração, é um momento em que você está em êxtase oracional. Então ele entendeu que ali, peraí, agora você chegou em um clímax de intimidade. E quando você tem intimidade com a pessoa que você caminha, com a pessoa que está do seu lado, com a pessoa que está contigo, você olha para ela assim e vê o que você está pensando. Você começa a deduzir as coisas que o outro pensa. O que é que você tem? O que é que aconteceu? Você olha para a cara do outro e você sabe que não está tudo certo. Não está tudo em ordem. Sim, porque a intimidade gera isso, o diálogo gera isso, a vista, o olhar, a conversa, a forma que fala, a forma que a voz sai. Então tudo isso é um processo. Um processo de intimidade se dá com essas coisas. Você olha para o outro e você vê o que ele está sentindo. Não é nada não. Aí a pessoa vê assim, não é nada não. Aí eu olho pra cara assim, fala a verdade. E aí sai. Por quê? A gente tem um processo de intimidade. A gente não conhece 100% um do outro, mas o que a gente conhece um do outro, a gente consegue ver que tem a similaridade. E é importante se abrir, né? Muitas vezes nós carregamos traumas, né, de relacionamentos anteriores, que faz com que nós nos fechemos, né? Com que a gente crie uma barreira de proteção. E isso às vezes impede o diálogo, porque às vezes você se sente mal com alguma coisa e você não consegue falar para o outro, ou às vezes você não quer demonstrar algum defeito seu, alguma coisa, por medo da outra pessoa não aceitar, né, de não querer você por aquilo e tudo mais. Enfim, o que é necessário é que o diálogo esteja sempre presente, né? Gente, não é fácil, existem muitas barreiras, né, que impedem, eu mesmo tenho muita dificuldade para falar, muita dificuldade para abrir o que eu estou sentindo. Eu tinha o costume de juntar as coisas, ficar guardando, e quando estourava de vez, né? Então, e agora eu busco fazer diferente, e falar quando aquilo me incomoda não é fácil, porque eu estou lutando contra algo que eu já carregava. Então, é necessário que haja uma abertura, uma intimidade, né? Quando eu sou íntima da pessoa, eu consigo ser eu mesma por inteiro. Eu não tenho que estar escondendo algo de mim, né? Porque, gente, quando se casar, ninguém vai sustentar mentira a vida toda, ninguém vai conseguir esconder defeito a vida toda. Né? Então é melhor que se descubra antes do que depois de um casamento, de um matrimônio, né? Porque o matrimônio é uma coisa muito séria. Voltando aos propósitos, os objetivos, você já traçou seus objetivos? Você já tem noção do que é o seu propósito? Aquilo que você quer, onde você quer chegar, o que você quer ter, como você vai fazer, o que você vai fazer?
Porque se você não traçou esses objetivos ainda, como é que você vai encontrar alguém com os mesmos propósitos e objetivos que você, se nem você se conhece, nem você sabe onde você quer ir, porque tem uma frase também que fala, você não sabe onde você quer ir, qualquer caminho serve. E assim é para nossa vida. Se você não sabe onde você quer ir, com quem você quer ir, qualquer pessoa serve. Qualquer pessoa serve. Então, como é que a gente faz isso? Pega uma folha de papel mesmo e escreve. Eu quero isso, eu quero ir pra lá, eu quero fazer isso, eu quero morar assim, eu quero uma casa assim, uma família assim, um marido assim, uma esposa assim. O que que você quer? Mas não escreve algo com muita perfeição se você não é perfeito. O som tá baixo. Tá baixo? Aumenta o volume aí. Não tá. Acho que é no seu celular, viu? Olha aí. Boa noite, salve Maria, cunhada. A cunhada falou. Foi ela que falou que estava baixo? O som está baixo. Aumenta aí no teu celular, que eu acho que... Abre aí, amor, pra ver. E aí a gente vai entendendo tudo isso. Nós vamos compreendendo. Estava baixo? Tá muito baixo, não. Tá alto, não, mas não tá muito baixo. É por causa que tá de fone, aí fica mais baixo. É porque aqui é muito quente, sabe? Aí se eu não ficar com o ventilador ligado aqui, eu passo mal. Porque não tem costume com calor, né? Eu mesmo tô sentindo calor, não. E aí, tá coberto aqui, gente. E aí, o que a gente faz? A gente compreende isso. Então você vai pegar uma caneta, você vai pegar um papel e você vai escrever qual que é seu objetivo. Você vai escrever quais são os seus propósitos, os seus sonhos. O que que você quer, o que que você espera de alguém e o que que você já é. É necessário que você escreva quem você já é. Quem sou eu? Eu sou Leandro, eu tenho tantos anos, eu faço tal coisa, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Escreve quem é você, se conheça, se permita conhecer, e aí você vai conhecer alguém. E quando você vai conhecer alguém, você vai ver. Né? Você não vai chegar a falar uma pergunta, aqui, o que você faz? Qual que é o seu nome? E qual que é o seu endereço? E o que você quer fazer daqui? Não é assim. Seu CPF, o RG. As coisas têm que ser naturais. Né? Você vai conhecendo, você vai conversando, você vai rezando com a pessoa. Dá tempo ao tempo, né? Sim. Não ter pressa. Se você chegar lá com um instante de pergunta, a pessoa vai assim, é doido, né? É doido, o que eu vou fazer aqui? Deixa eu ir embora. Então, é necessário que você abra, né, o seu coração, você abra a sua mente, você abra o seu espírito e seja conduzido pelo próprio espírito. E aí você traçou ali. Agora vamos supor que você já escreveu tudo, você fez a tarefa de hoje para vocês. Vão ser isso, vai ser escrever quem é você. Se você já é casado, também serve. Se você está noivo, namorando, solteiro, também serve. Para que você se conheça. Quem é você? Quem sou eu? Descobre o seu temperamento, descobre a sua forma de trabalho, descobre o seu disque, que chama, né? Os princípios que te regem, a forma que te regem. Então, quando a gente começa a caminhar e a gente entende essas coisas, o autoconhecimento é necessário para nossas curas, para aquilo que nós trazemos, para os medos, para as angústias, para que a gente saiba lidar conosco e o outro saiba lidar conosco também. E a gente saiba lidar com o outro, porque ninguém é igual a nós. E seria horrível se todo mundo fosse igual, né? Que graça que ia ter o mundo. Então você traçou isso, você anotou aquilo que você quer, aquilo que você é, e aí você vai ver. Quando aparecer alguém, quando você olhar para alguém, você vai fazer a ligação. E aí? Semelhante ou não é semelhante? Por mais que você goste da outra pessoa, vai dar para caminhar ou não vai? Tem coisas que mesmo não sendo semelhante, dá para você caminhar, dá para conviver. E tem coisas que não dá. Exatamente. Né? Tem coisas que não dá para levar com a barriga, tem coisas que não dá para fazer de conta, né? De deixar passar. E assim, quando você, como o Leandro tá falando, quando você tiver, que nem todo mundo tem a certeza do que realmente quer, né? Do seu futuro como pessoa, futuro em relação à vida amorosa. Mas quando você identificar, quando você souber isso, ou se você já sabe disso, cuidado com o caminho, né? Às vezes você pode se perder no caminho em direção a esse objetivo. Porque às vezes você pode ser guiado por carência, né? Que é um guia terrível, é quando a pessoa é guiada por carência, onde, como ele falou, se você é guiado por carência, qualquer pessoa vai servir, né? Então você vai começar a sufocar todos os objetivos que você tinha, você vai começar matando aos poucos em prol de saciar carências afetivas e outras coisas, né? Então, assim, se você traçou qual objetivo você quer para você, cuidado com o processo, e principalmente quando isso envolve família.
Se o seu objetivo é ter um matrimônio, um relacionamento em Deus, ter uma família firmada em Deus, vivendo todos os princípios que Deus quer para uma família, o que Deus ensinou, o que Deus predestinou para a vida familiar, conjugal, se prepare. Porque o caminho não é fácil, até porque você vai estar caminhando, remando contra a maré. Vai vir um bando de pessoas caminhando numa direção totalmente contrária a essa direção que você quer caminhar, querendo fazer você desacreditar nisso. Quantas vezes, por exemplo, que eu já passei por isso e vejo outras pessoas, você está ali solteira. Por que você está solteira? Porque você está procurando algo em Deus. Você quer algo profundo, você quer viver algo realmente seja do coração de Deus. Você não quer viver um relacionamento superficial. Você não quer viver um relacionamento na qual o mundo está acostumado. E aí ao seu redor vem pessoas a todo momento tentar te tirar daquilo. Ao seu redor vem pessoas a todo momento dizer, você não pode escolher demais, você está exigindo demais, você vai acabar sozinha, e todo mundo está namorando e você vê ali você sozinha, e aí a carência pode começar a lhe guiar, né? E aí no meio do caminho você desejava ter uma pessoa de Deus, construir uma família em Deus, com os princípios de Deus, e aí no meio do caminho você se perde. Por quê? Porque você estava carente, você começou a escutar o mundo, o que o mundo estava falando para você, e você não conseguiu perseverar. Sim, então você vai clicar aqui no aviãozinho e vai enviar para todo mundo lá das suas mensagens. E a gente vai começando a entender isso, né? No momento de carência, como diz aquela também uma música, antes só porque é mal acompanhado, né? É melhor que a gente fique só por um tempo, ou 2 tempos, ou 3 tempos. Não importa o tempo que a gente fique só, mas que esse tempo que a gente sirva de aprendizado, de autoconhecimento, de entender, de conhecer mais a nossa fé, de aprofundar a nossa fé, de ter intimidade com Deus. Porque quando acontece de aparecer alguém ali, que você vê ali, peraí, tem semelhança, tem proximidade, gostei da pessoa, é bonita, é simpática. Se não for bonito também é complicado. Não, a pessoa, assim, não é ser bonita, é o que você acha bonito, né? Porque você não pode determinar o que pois é. Mas você tem que é uma coisa que às vezes a pessoa esquece disso aí, né? Você tem que sentir atração pela outra pessoa, não é porque a pessoa é de Deus, só porque fulano é de Deus, mas você não sente atração nenhuma por ela. Isso aí já não tá certo, né? Isso não pode ser o princípio, não pode ser o centro de tudo. Mas é necessário existir isso, né? Sim, sim. E quando a gente vai olhando essas coisas, a gente já determinou onde nós queremos chegar, como a pessoa nós imaginamos que ela seja. E aí agora a gente precisa se conhecer mais, se aprofundar mais em Deus, né? O momento de conhecer o outro é um momento também de nos conhecermos, de conhecermos mais de Deus. E a gente vai aprofundando ali naquela busca, daquela sede de Deus, a gente vai mergulhando nos princípios de Deus, nos valores de Deus, na palavra de Deus, naquilo que a igreja ensina sobre relacionamentos. A gente vai vendo os mistérios dos santos que casaram, os pais de Santa Teresinha, que tiveram 7 filhas, e todas as filhas foram freiras, e dessas freiras a maioria agora pode se tornar santa. É uma família onde na plenitude está praticamente todo mundo santo. Provavelmente já sejam santos, só que a igreja ainda não declarou. Porque foi uma família criada com princípios e valores já determinados por Deus desde toda a eternidade, e aqueles pais souberam educar seus filhos. Hoje nós vemos muitas pessoas, muitas crianças com o celular na mão para não cansar o pai, para não cansar a mãe, para não atrapalhar a mãe a fazer o serviço dela dentro de casa, e aí coloca o filho lá para mexer no celular, ver televisão, mexer no computador, e não vê o que os filhos estão vendo. Não é que é um problema mexer no celular, o problema é não ver o que o filho está fazendo, e assim o filho vai vendo qualquer coisa. E se você não tem conhecimento disso que você está fazendo com seu filho, você está criando o seu filho para o mundo. E aí depois vai chegar um tempo, né, quando o seu filho tiver uns 15, 16, 20, 18 anos, aí você vai ver seu filho nas drogas, você vai ver seu filho mexendo com tráfico, você vai ver seu filho sendo preso, você vai ver seu filho na vida errada, você vai ver seu filho numa vida promíscua, você vai ver que ele não está conseguindo fluir em nada, porque o erro está em você. Você não soube cuidar do seu filho, você não soube criar o seu filho, você não soube determinar para ele limite. Você não soube criá-lo de acordo com aquilo que Deus ensina. Tem muita coisa boa na internet, mas a gente sabe também que tem muita coisa ruim. Então, se eu e você não abrirmos os nossos olhos e pesquisarmos mais, e entendermos mais, e conhecermos mais das coisas que estão entregando para os nossos filhos, nós estamos vendo agora o que está acontecendo nos filmes,
né? A mudança, as ideologias entrando nos filmes de criança para mudar a forma com que eles veem nas escolas, lei sendo aprovada a todo tempo, impondo para os filhos, para as crianças, para todo mundo que é normal, que não é normal, né? A ciência própria indica homem e mulher. Pronto. Qualquer coisa além disso é o que a pessoa acha, né? Não é científico mais, é o que a pessoa acha. Ela tem o direito dela, tudo bem. Vamos abrir outra live outro dia para esse tema. Mas, né? Não vamos me aprofundar agora, não. A gente não pode impor as coisas para as pessoas. Da mesma forma, a gente não pode impor a nossa forma de vida. Ninguém pode impor para a gente a forma de vida deles. Mas hoje, se a gente fala assim, não, né? Como um jogador se posicionou, o que aconteceu com ele? O Ministério Público chamou ele, ele foi demitido, ele perdeu o emprego. Você está preparado para perder seu emprego? Você está preparado para receber um processo? E aí? É melhor você educar seu filho dentro de casa, fechando essas brechas, do que deixar isso acontecer e você vai chegar um momento em que você não vai poder falar. Nós estamos vivendo um tempo em que daqui a pouco nós não vamos poder falar mais. Aproveite enquanto a gente ainda tem voz e fale aquilo que você pode falar. Ainda tem voz, né? Então, é por pouco tempo. Não vai demorar muito não e nós vamos ser silenciados. E aí daqueles que ousarem falar. O padre Duarte Lara nos ensina também que as famílias vão voltar para o campo. Por quê? Porque é uma forma de você plantar, colher e alimentar a sua casa. Porque o sinal da própria besta que nos fala em Apocalipse nos ensina que o quê? Aquele que não aceitar. O sinal da besta não vai poder comprar, não vai poder se alimentar, não vai poder viajar. Então, se você está na roça, você planta, você colhe, você cuida da sua família, você cria a sua família. E é nisso, e ele é um padre exorcista, lida com pessoas possessas, endemoniadas, e aos poucos Satanás é obrigado a revelar planos dele para o mundo. E nós sabemos que antes que aconteça aqui na Terra, no mundo espiritual já aconteceu. Ah, mas por que isso acontece? Algo Deus tem com isso. Deus permitiu que isso acontecesse por quê? Nós sabemos que nós somos uma geração mais perversa do que juntar todas as gerações juntas. As famílias estão deixadas de lado. E por quê? Porque essas famílias não tiveram uma criação, não se alimentaram daquilo que era necessário alimentar. Não tem propósito, não tem objetivo, não querem aprender a educar os filhos. Não tem temor a Deus. Não tem temor a Deus, não tem amor a si e aos outros. Só querem aquilo que é importante para elas. Não olha o que o outro quer, o que o outro precisa. Olha simplesmente o eu. Ah, eu quero assim. Ah, hoje eu vou sair, não quero nem saber. O problema é quem vai ficar em casa, não quero saber. Eu vou sair, ponto. Né? A gente esquece que nós não estamos mais sozinhos. Nós não caminhamos mais sozinhos. Nós temos uma família e essa família precisa ser respeitada, né? Então é necessário a gente blindar o relacionamento, blindar a nossa casa, blindar os nossos filhos, proteger a nossa família, enquanto nós temos tempo. E possibilidade. Sim, possibilidade, né? Por enquanto nós podemos falar, por enquanto nós podemos ser cristãos, por enquanto nós podemos ser católicos, mas existem muitos países que não podem mais. Os filhos são criados por pessoas que não têm valores e princípios. Deixa os filhos para babá cuidar, deixa os filhos para qualquer um cuidar, deixa os filhos na casa do avô, do tio, de sei lá quem. Mas não é porque a pessoa é ruim. Não, é porque para ela a pessoa não vê maldade naquilo. Mas assim, você deixa a criança comigo, mas eu não conheço nada de Deus, eu não conheço nada da família, eu vou deixar a pessoa ficar ali, vai ver televisão, vai mexer no celular, né? Pelo menos me deixa quieto aqui fazendo as minhas coisas que eu tenho que fazer. E aí? Aí começou o seu erro. E aí a gente volta lá em propósitos e objetivos semelhantes. Se o homem e a mulher têm objetivos e propósitos semelhantes, o que acontece? Eles não vão abrir mão da criação dos filhos, da criação da família. Eles não vão abrir mão do tempo em família para fazer outras coisas. E aí a sua casa começa a blindar. Você precisa levantar um muro. Assim como você levanta o muro da sua casa, você precisa de um muro espiritual erguido para a criação dos filhos, para a criação do relacionamento, para a criação de uma família, para a criação de tudo aquilo que Deus te deu. Deus nos deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Deus te deu alguém. E esse alguém, você precisa cuidar desse alguém.
Gente, vai botando as perguntas aí. Se vocês querem fazer perguntas, vão colocando aí pra gente poder responder. Tá? Mais alguma coisa, amor? Que a gente aprendeu hoje sobre propósitos e objetivos. Estar com alguém que tem o mesmo, que caminha na mesma direção que você, né? Buscar estar com alguém assim. Quando se decide viver uma vida, Lohane, data do casamento. Quando se decide viver uma vida a dois, é realmente a dois. É preciso fazer renúncias, é preciso ter cumplicidade, intimidade e estar disposto a, de fato, viver um relacionamento, caminhar juntos e não separados em direções diferentes. Estão perguntando aqui há quanto tempo estamos juntos. Juntos, assim, contando com oração, tem o quê? Uns 10 meses. A gente começou a rezar dia 13 de dezembro. 16 de dezembro. 16 de dezembro, a gente começou a rezar dia 13 de dezembro. E a gente aí tá até hoje aí, né? Nessa luta aí. E aí, dia 21 de maio, ela aceitou namorar comigo e a gente tá namorando até hoje, graças a Deus, né? Depois a gente noiva, casa, tem muitos filhos e vocês fazem um pix pra nós. E a gente... Todo dia tu fala em pix. E é isso, né? É tudo com... E antes de nascer no nosso coração, nasceu no coração de Deus. Porque através da oração nós mostramos para Deus o nosso interesse, um do outro. E antes de qualquer coisa, se a gente toma a oração como princípio, Jesus, antes de escolher os 12, o que é que ele fez? Subiu ao monte, retirou-se da multidão e foi orar. Quando ele desceu, ele pregou, ele anunciou palavras, e essas palavras feriram algumas pessoas porque o ego delas era muito alto, e aí ele separou os 12. Ele separou os 12. Da mesma forma, se você quer alguém, você conheceu várias pessoas, ele tinha 70 e tantos discípulos, mais de 70 discípulos, né? E ele escolheu só 12. Eu falei 2 aqui só, né? Mas porque não dá pra fazer 7. E aí o que acontece? Ele escolheu 12. Da mesma forma, você conheceu alguém, você para orar. Você para escutar a Deus. E aí você desce do monte e toma a sua decisão. E quantas vezes... Eu tenho até um vídeo do TikTok que eu fiz. Que é engraçado, mas é verdade. Quantas vezes... O quê? Não, Quantas vezes é que tu ia falar do TikTok? Ou não pode falar não, né? Por favor, continua. Eu vou ter que me falar essas coisas antes. Já sabe, já. Então, gente... É doida. Esse vídeo era assim, a pessoa perguntava pra Deus, né? Se realmente aquela pessoa ali era a pessoa que Deus queria pra ela. E aí Deus falava que não. E ela simplesmente tampava os ouvidos. Então, tipo assim, isso acontece muito. Você quer discernir, né? Quer saber a vontade de Deus, mas lá no fundo você está colocando a sua vontade na frente da vontade de Deus. Deus está dizendo que não e você está insistindo, dizendo que sim, né? E aí isso acontece muito, né? Gente, manda mais pergunta aí, ainda tem um pouquinho de tempo para nós. Falta 40 minutos ainda. Não, e amor. Quando a gente vai entendendo essas coisas, nós vamos entrando em um consenso com Deus. Deus, o que o Senhor quer de nós, o que o Senhor espera de nós, o que nós podemos fazer para atingir esse objetivo que nós temos. Você já viu o seu objetivo, você que está constituindo uma família, você já desenhou alguém, que você quer esse alguém, que é alguém de Deus, que entra em oração, que vai para o monte, que ora, que jejua, que lê a palavra, que medita a palavra, que reza o texto, que reza o rosário, que vai à Santa Missa, que faz confissão, que celebra a vida de acordo com a vontade de Deus. Então Deus vai te proporcionar algo assim, algo semelhante àquilo que você já vive. Deus não vai te entregar alguém totalmente contrário àquilo que você já vive, aquilo que você quer, aquilo que você deseja. Então, se aparece alguém que é diferente disso, o que acontece? É porque não vem de Deus, não é de Deus. E para ser de Deus é algo que traz paz ao seu coração, não traz confusão. E aí você olha ali e viu, eita, isso é de Deus, isso aqui não é de Deus, isso não vem de Deus, essa pessoa não vem de Deus. Por mais que pareça, né, porque Satanás aparece para nós como anjo de luz, ele se revela como anjo de luz, mas quando você vai caminhando, pum, ele se mostra a sua verdadeira face. A dona Roberta perguntou para nós como nós nos conhecemos. Rafaela Roberta. Fala aí, naquele dia foi eu que falei, hoje é você. No dia foi eu que falei. Ah. Então, um dia
Não lembro o dia, foi O dia. A gente tava numa live falando de modéstia e nessa live eu fiz um Tava comentário assistindo. lá. Diz ela que não leu o comentário, né? Que ela viu só a foto Eu linda, não lembro o maravilhosa. que foi que tu botou, Eu não. coloquei lá assim, a live era de modéstia, a menina perguntou pra outra menina que tava fazendo a live, perguntou assim, mas e se o meu namorado não gostar que eu vista de forma modesta? Eu virei assim, você pega o pé e dá nas nádegas dele, né? E mete o pé e vai embora, vai viver sua vida. Foca na resposta. Oi? Foca na resposta. E aí ela apaixonou pela minha foto lá com Nossa Senhora, né? E a partir daquele momento ali, aí um dia eu tava lá assim, tava indo pra missa, aí eu tava de máscara assim, postei um videozinho assim, né? O bom da máscara é que deixa a gente meio bonito, né? Porque a metade tá ficando tampada. Ela falou assim, não, é bonito sim. Na verdade eu falei assim, tampa um pouco da feiura, né? Ela falou assim, é feio não. Eu falei assim, ah, menina, olha só. Aí depois disso aí, dos 2, 3 dias, a gente começou a conversar. É cada uma. E a gente começou a conversar. Nisso que a gente começou a conversar, a gente foi olhando pro outro, conversando pro outro, entendendo o outro, partilhar a nossa vida, partilhar aquilo que nós já tínhamos vivido. O que foi que você pensou quando você viu meu Instagram? Cilada. Cilada. Essa é uma menina bonita. Dessa. Eita, é golpe. Aí eu virei assim, é golpe esse negócio, é cilada, meu Deus. Aí o Mas, golpe graças a aí. Deus, não é. E aí a gente começou a conversar, a gente começou a rezar junto, né? E aí foi fluindo, e a gente começou a trocar ideias, a gente começou a trocar os nossos sonhos, os nossos projetos, foi E tamo junto. dando semelhança. Tinha propósito, tinha objetivo. E aí a gente tá junto, né? Eu fui pra lá, no calor do Piauí. Eu também fui passar frio, foi por isso. Depois ela foi Quase lá sentir morro. frio em Minas Gerais. Estou Quase eu tive aqui agora hipotermia. no Pernambuco, sentindo calor. Nem Depois tá ela tão vai calor. ter que ir lá. Mas só que no dia que ela vai pra lá, vai estar calor também. Amém, né? Amém não. Menos mal. Muito calor lá, não venta aqui, venta. Oh. E aí a gente tá vivendo essa vida que nós temos e que Deus permitiu que nós vivêssemos. Caminhando. Caminhando, Tropeçando, e cantando, caindo, e levantando. seguindo a canção. Então, vamos rezar para encerrar? Vamos rezar. Se você tiver alguma intenção, tem uma irmã nossa que mandou uma mensagem aqui, nós vamos rezar pela mãe dela. Ela não pode participar hoje da live conosco, que o Senhor possa... A avó, eu acho. A mãe. Não lembro. Puxa você, tá? Todo dia eu. E que nós possamos colocar a mão sobre o nosso coração, sobre tudo aquilo que foi falado hoje, tudo aquilo que vem de Deus, que possa dar frutos, aquilo que não vem de Deus, seja disperso agora pelo nome de Jesus. Que todo mal seja destruído em nome de Jesus. Que toda confusão seja retirada em nome de Jesus. Que as nossas famílias sejam blindadas pelo nome de Jesus. Os relacionamentos sejam blindados pelo nome de Jesus. Que a verdade da palavra conduza as nossas vidas, porque o Senhor fala conosco através da sua palavra. Que nós possamos ser homens e mulheres de Deus. Que nós possamos cumprir com os nossos objetivos, com os nossos propósitos. Que nós possamos nos encontrar com a verdade, que é o próprio Cristo. Que nós tenhamos consciência das nossas decisões. Que nós sejamos santos. Que nós sejamos famílias que se posicionem verdadeiramente como cristãos. Que não tenhamos medo de anunciar a verdade. Que não tenhamos medo de formar pessoas, famílias, filhos. Que nada nos impeça de cumprir a sua vontade, Senhor. Que você venha sobre nós com o teu Santo Espírito, venha nos inundar, venha nos preencher. Que a tua graça, Senhor Jesus, seja feita no nosso coração, no nosso ser, na nossa alma, no nosso espírito. Que toda fadiga seja retirada. Que todo cansaço, toda prostração seja retirada, Senhor. Que nada e nenhum mal possa nos tocar na nossa casa, na nossa família. Senhor Jesus, quero te pedir, Senhor, que venha tocar nos corações aflitos na sua vida afetiva. Venha tocar aquelas pessoas que estão vivendo crise em seus relacionamentos, pessoas que precisam tomar decisões, pessoas que precisam romper com ligações. Senhor Jesus, eu te peço que oriente essas pessoas com teu Santo Espírito, possas conduzi-la no caminho
a qual o Senhor quer para elas. Senhor, revista essas pessoas da tua coragem, para que possam, Senhor Jesus, ter a coragem de fazer a ação necessária, porque muitas já sabem o que deve ser feito, mas não têm coragem de fazer. Muito mais do que conhecermos a tua vontade, do que conhecermos os teus ensinamentos, Senhor Jesus, nós precisamos ter coragem para colocá-los em prática, para vivenciarmos, para fazermos. E se você tem medo de tomar essa decisão, você tem medo de tomar essa decisão, de fazer esse rompimento, medo do futuro, medo de estar só, se você sabe, tem certeza que é vontade de Deus essa atitude, não tenhas medo. Porque Deus é o Deus da providência. Quando Deus te pede algo, quando Deus pede para você renunciar a algo, é porque Ele tem algo muito melhor para te dar. Tenha certeza que Deus não te pede nada para o teu sofrimento, pelo contrário, tudo que Deus te pede é para poder te encher de graça. Tenha coragem e confie no Senhor. Medo de estar só. Como a Neide está falando, entregue no coração de Deus. Entregue esse medo. O medo é um sentimento que paralisa. O medo é um sentimento que aprisiona. Peça a Deus a libertação desse medo. Que Deus liberte esse medo. Porque você nunca estará sozinha. Nunca estaremos sozinhos. Deus conhece os fios dos nossos cabelos. Deus sabe o nosso nome. Deus sabe todas as nossas vontades. Deus sonda toda a nossa vida. Nunca estaremos só. Deus é o Deus da providência. Deus é o Deus que cuida, é o Deus que ama, que ampara. Amém, Senhor Jesus. Nós te louvamos e agradecemos, ó Pai, por essa noite, Obrigada, por cada Senhor vida, Jesus. por cada família. Nós te agradecemos, Senhor, por cada relacionamento. Nós te agradecemos, Senhor, por cada pessoa, ó Pai, que estava conosco hoje, que passou por essa live, Senhor Jesus, ou que vai assistir depois. Que o Senhor possa tocar, curar. Louvado seja, adorado seja, Senhor. Tu és o Senhor da nossa vida, Senhor da nossa história, Senhor da nossa família. A ti honra, glória, poder, por todos os séculos dos séculos. Amém. E Deus ainda quer falar uma coisa. Hoje a gente assistiu uma pregação onde o pregador falava que é preciso deixar o passado. É preciso sair do passado. Muitas vezes você não consegue caminhar para frente porque você está preso no passado. Quantas pessoas não conseguem viver um relacionamento, não consegue seguir em frente num relacionamento porque está preso no passado, preso em situações que viveu, em frustrações, em decepções, e aí você não consegue seguir adiante, com medo de passar pela mesma situação, pela mesma coisa. Entregue nas mãos do Senhor, se liberte do passado. Enquanto você não se libertar do passado, não tem como caminhar para frente, não tem como andar, não tem como evoluir, não tem como seguir. O passado passou, já ficou. E se você confia a sua vida em Deus, Deus fará nova todas as coisas. Amém? Se creres, verás a glória de Deus. Amém. Os nossos objetivos, nossos propósitos tornem-se também os objetivos e propósitos de Deus. Que os nossos sonhos sejam sonhos de Deus. Sejam sonhos nossos. Que os sonhos de Deus sejam os nossos sonhos. Que a nossa família seja boca de Deus. Que nós sejamos boca de Deus nesse tempo. Nesse tempo que nós temos vivido. Vem, Espírito Santo. Sobre nós precisamos dessa força do Espírito, como a Rafaela falou. Sem o Espírito Santo, nada podeis fazer. Então creias e verás a glória de Deus. Deus abençoe. Boa noite. Salve a Maria. Boa noite, gente. Até mais. Tchau. Tchau. Com Deus. Que coisa aqui, ó.
fecha aqui, né? Encerra agora.